Olá, turma. Bom dia. Vamos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Emilaine Rodrigues e hoje nós vamos trabalhar sobre combustíveis. Na aula passada, nós demos início ao conteúdo do capítulo 9, máquinas e combustíveis e máquinas térmicas. Nele nós vimos um pouco sobre a atmosfera, oceanos e clima, sobre o efeito estufa e também sobre o fluxo de energia dos seres vivos, né? Nós vimos sobre os consumidores primários, os consumidores secundários, os produtores, né? Que são as plantas. As plantas, elas produzem energia por meio da fotossíntese e essa energia ela é repassada para os consumidores primários, para os secundários e posteriormente para os decompositores. E hoje nós iremos trabalhar sobre combustíveis. Vamos agora dar início ao nosso conteúdo, ver um pouco mais sobre combustíveis fósseis. Então, combustíveis. Por conterem energia, as plantas não são utilizadas pelos seres humanos apenas como alimento, mas também como combustível. Extrair metais a partir das rochas, como o ferro obtido de minérios e também como a hematita. Desde a pré-história, os seres humanos eles utilizam galhos e troncos para produzir o calor e com esse calor, né, do fogo, eles utilizavam para cozinhar alimentos e para fabricar novos materiais, que eram aqueles que eram utilizados para a caça e para facilitar as atividades do dia a dia. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, o carvão mineral ou carvão de pedra passou a ser usado como combustível, sendo queimado para diversos fins, como, por exemplo, o petróleo, que era utilizado para iluminação de ruas, e foi a partir do século XIX, em fábricas e veículos também, e outras energias que ainda viriam a ser utilizadas, nós vamos ver a seguir. Aqui eu trouxe para vocês os exemplos de carvão mineral. Aqui é a hematita. Aqui os troncos, né, que eram utilizados para fontes de calor e facilitar as atividades. E aqui nós temos um lampião, que ele é abastecido com querosene e fornece luz. O querosene ele é um derivado do petróleo. Nós veremos também um pouco mais sobre os derivados à frente. Combustíveis fósseis. A maior parte da energia que move carros, ônibus e caminhões e faz indústrias funcionar vem dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. Tanto o carvão mineral quanto o petróleo eles são encontrados sob a superfície terrestre. Também são chamados de combustíveis porque são queimados para fornecer energia para as indústrias e para veículos. E eles são fósseis porque se originam da transformação de corpos de organismos que viveram há milhões de anos. E aqui nós temos os exemplos de carvão mineral na primeira imagem e nesta segunda imagem nós temos a ilustração do petróleo. O processo de formação do carvão mineral, ele se dá da seguinte forma. Acontece, aqui na primeira imagem, nós percebemos a formação inicial de florestas, né? Onde elas se desenvolviam entre 286 milhões e 360 milhões de anos atrás. Aqui na segunda imagem, nós podemos ver que essa floresta ela foi soterrada. A floresta está representada aqui nessa camada inferior
de cor marrom, ela também foi compactada, né? Essas florestas elas foram soterradas por camadas de sedimentos trazidos pelo mar e pelo vento durante muito tempo, e ao longo do tempo a pressão e a temperatura transformaram a matéria orgânica em carvão mineral. Aqui, né? Aí aqui já está o carvão mineral transformado depois de muito tempo. O carvão mineral foi uma importante fonte de energia para a industrialização de países, né? Como a Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. O carvão mineral ele costuma ser usado em usinas termoelétricas que produzem energia elétrica por meio da queima desse combustível e usinas siderúrgicas de produção de ferro. Ao ser queimado, o carvão mineral libera gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. O carvão contém enxofre, que liberado na queima combina-se com a água da chuva, podendo causar chuva ácida. A chuva ácida, ela é consequência da poluição atmosférica, né, com óxido ácido, que reage com a água da chuva, produzindo ácidos fortes. E esses ácidos, eles são prejudiciais à vida aquática, às florestas, às plantações, além de degradar prédios e monumentos. A extração do carvão também impacta o equilíbrio do ambiente, porque a extração do carvão ela é feita por meio de bombas que drenam a água das minas, né? E pode causar alterações no solo e na água, tornando-os ácidos. E além disso, há também o risco para a saúde dos mineiros. Eles podem adquirir doenças respiratórias. Essas doenças elas são provocadas pela poeira inalada nas minas durante o processo de escavação, né, para remover o carvão mineral. Outro combustível fóssil é o petróleo, que se origina da transformação de organismos de origem marinha que se depositaram há milhões de anos nos leitos dos mares, cerca de 500 milhões e 2 milhões de anos atrás. Esses organismos eles foram recobertos por sedimentos e submetidos a alta pressão e temperatura, sofrendo as transformações físicas e químicas ao longo de milhões de anos. E então se originou o petróleo. E aqui nós podemos observar esse processo, né? Aqui primeiramente nós só temos o leito e aí os sedimentos eles foram se acumulando com o passar do tempo. Nós já podemos perceber aqui que há petróleo, camada de rocha, aqui em azul a água e mais camadas de rocha. Outro combustível fóssil, né, que aparece aqui é o gás natural. Nós vamos ver um pouco mais adiante. E com o decorrer do tempo, o petróleo ele foi se formando, certo? E nos tempos atuais, nós temos aqui a representação da extração do petróleo, de como ela é feita. É feita uma perfuração nessas camadas de solo que estão acima do nível do petróleo, para que ele seja transportado para cima e posteriormente seja utilizado. Além da formação do petróleo, um óleo escuro e viscoso, há a formação de um gás, o gás natural, né? O gás natural, ele é usado como combustível em fogões, fornos, aquecedores e também em alguns veículos. Tanto o petróleo como o gás natural são extraídos de depósitos subterrâneos.
subterrâneos, porque eles estão abaixo do nível tanto da água como do solo, né? Depois da extração, o petróleo é transportado para refinarias, onde são realizadas a separação e a purificação de seus componentes nas chamadas colunas de fracionamento. É através do processo, né, de purificação e fracionamento, aparecem os derivados do petróleo, que tem grande importância também. Aqui estão os derivados do petróleo, né? Derivados do petróleo com diversas aplicações. Um dos derivados é a gasolina. A gasolina é combustível para motores, ela é utilizada em carros e motos. O querosene que é utilizado para iluminação e também é o combustível de aeronaves. Óleo diesel, que é combustível também de carros. É o óleo lubrificante, utilizado em máquinas, né, para fazer a lubrificação das peças, do motor. O gás liquefeito, que é o combustível de uso doméstico, solventes, matéria-prima industrial, né, utilizado nas indústrias, graxas e parafinas, que é utilizado para a lubrificação, e também um derivado do petróleo é o asfalto, né, a pavimentação, que é utilizado para pavimentar as ruas, né, as vias. Gente, por hoje é só. Nós vimos aqui o conteúdo de combustíveis, nós aprendemos sobre combustíveis fósseis, nós temos entre eles carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Vimos a sua formação, como acontece durante milhões de anos, e eu vou ressaltar para vocês que o carvão mineral e o petróleo, eles são considerados como matéria-prima finita, né? Porque o consumo é muito alto e para sua renovação, esse recurso, ele é considerado como não renovável porque demora muito tempo e nós precisamos recorrer às fontes renováveis, que nós temos como exemplo hoje energia solar, energia eólica e hidroelétricas das marés, e energia gerada também do aproveitamento dos vegetais, que são fontes alternativas que têm um menor impacto ao meio ambiente, e nós devemos ficar atentos porque os recursos naturais não renováveis, eles são finitos, tá bom? Eu desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.